Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Bom dia! Amanheceu! Não há nada melhor do que amanhecer na presença do nosso Jesus. Bom dia, Pastor Cleudson, e bom dia a todos que estão nos acompanhando a mais este devocional. Temos cultos nas quartas e sextas-feiras, às 18h30, e no domingo começamos às 8 horas da manhã com a Escolinha das Crianças, dando continuidade com toda e para toda a igreja, e às 17h30 começamos o culto à noite. Se você deseja entrar em contato com um de nossos pastores, o número é este: 62 9909 5946. Neste número, você será atendido. Bem-vindos a mais este devocional. Louvado seja Deus. Obrigado, irmã Kate, por esta linda, maravilhosa participação aqui conosco nesse devocional. Cumprimentamos a todos nesta manhã com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus esteja conosco em mais esta manhã. Que nós possamos reconhecer bem o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Graças a Deus, e graças a Deus por este dia e por esta hora. Graças a Deus por termos o conhecimento aberto sobre o dia e a hora em que nós estamos vivendo. Graças a Deus por termos a revelação do dia e a hora em que estamos vivendo. Eu gostaria de convidar a todos os irmãos que estão conosco neste devocional para lermos juntos a palavra de Deus. Hoje está no livro do profeta Oséias, capítulo 6, versículo 1 até o versículo 3. Vamos ler juntos? Vinde e tornemos para o Senhor, porque Ele despedaçou e nos salvará, fez a ferida e a ligará. Depois de 2 dias, nos dará a vida, e ao 3º dia nos ressuscitará, e viveremos diante dele. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Eu gostaria de destacar esse versículo. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Como a alva será a sua saída, e ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Eu deixo uma pergunta nesta manhã. Diante deste versículo que nós lemos, eu deixo uma pergunta. O versículo diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. A pergunta é: você conhece o seu Senhor? E quem é o seu Senhor? Você conhece a Jesus? E quem é Jesus? Você conhece a Deus? E quem é Deus? Irmãos amados, esta é uma grande necessidade para um verdadeiro cristão: conhecer o seu Deus. Deus quer dizer objeto de adoração. Se você adora o poderoso Deus, o Deus Altíssimo, Ele é o seu Deus. Mas se você reverencia outras coisas podem ser o seu Deus também. Deus quer dizer objeto de adoração. O seu carro pode ser o seu Deus. A sua casa pode ser o seu Deus. A sua esposa pode ser o seu Deus. O seu esposo, o seu marido pode ser o seu Deus.
e assim sucessivamente. Mas voltemos à pergunta. Nos dias avançados que nós estamos vivendo, você conhece o seu Deus? Você conhece o Deus Todo-Poderoso? Ou você ainda tem dúvidas de quem é o nosso Deus? Você tem dúvidas de quem é o Senhor, de quem é Jesus, de quem é o nosso Deus? Não há momento de ter dúvidas, não estamos em momentos de ter dúvidas. Nós estamos em um momento de ter certeza. Já há quantos anos temos a palavra dele em nossas mãos? Não temos momento de ter dúvidas. No momento em que a enfermidade vem, é preciso conhecer o nosso Deus. É preciso conhecer que ele está conosco. Se não conhecermos, nós pereceremos. Nós então deixaremos a enfermidade tomar conta, o caos tomar conta, e assim sucessivamente. Mas quão felizes seremos se nós reconhecermos, se nós conhecermos, se nós nos aprofundarmos em conhecermos cada detalhe da palavra do nosso Deus. Conhecer a Bíblia Sagrada é conhecer a Deus, é conhecer o nosso Deus. Aqui está a sua palavra. Então, se nós conhecemos o que ele falou para nós, então nós conhecemos a ele. Este momento em que nós vivemos, irmãos, é momento de ter discernimento de espíritos, momento de ter sensibilidade aos ouvidos espirituais, para ouvirmos o que ele está falando conosco, para ouvirmos o direcionamento dele para conosco, para ouvirmos ele guiando os nossos passos a cada minuto da nossa vida. É preciso conhecer a Deus, irmãos. O profeta Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer a Deus. Não é simplesmente pegar a sua Bíblia, ler um pouquinho e no mês seguinte pegar novamente e ler novamente. Não. Conheçamos e prossigamos. É um conhecimento constante. É um contato com ele constante. Você não pode conhecer uma pessoa se você não tem contato com ela. Você pode ouvir falar, você pode ter uma expectativa de uma pessoa, mas se você ainda não teve contato com aquela pessoa, você não conhece ela. E assim é com o nosso Deus. Você pode ler a Bíblia, você pode ouvir o que ele disse, o que ele deixou para nós, porque cada palavra aqui deixada é a palavra dele para nós. Mas nós precisamos ir além disso, nós precisamos prosseguir em conhecer. E o que é isso? Precisamos ter contato, precisamos ter sensibilidade, não simplesmente emoção, mas uma realidade da presença de Deus nas nossas vidas, uma experiência real de Deus nas nossas vidas. Nós saímos da nossa casa, vamos ao trabalho. Isso não pode nos tirar da atmosfera da presença de Deus. Embora trabalhando, embora vivendo o natural, porque estamos no momento natural, né? Estamos em uma dimensão natural. Precisamos, mas nunca esquecendo daquele contato com Deus. Estamos sempre orando em espírito, né? Falando, mantendo esse contato com Deus em espírito. Então, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, conhecer a Deus. Porque se nós não conhecer e não prosseguir, apenas conheceu, apenas teve um contato e não prosseguiu, não deu sequência, nós pereceremos. Isso não será suficiente para nós. Mas nós queremos constantemente companheirismo com Deus. Nós não queremos perecer, nós queremos viver. Aqui na mensagem Reconhecendo o Seu Dia e Sua Mensagem, o profeta
de Deus diz no parágrafo 88. Ele diz: a razão pela qual as pessoas no tempo de Noé não entraram na arca foi porque não reconheceram a mensagem e nem o mensageiro. Meu Deus, isso é importante demais, irmãos. Nos dias que nós estamos vivendo, isso é de suma importância. Reconhecer o dia e a mensagem, reconhecer o nosso Deus, reconhecer a sua palavra. Reconhecer a sua palavra e reconhecer a Deus. Não apenas ouvir alguém dizer, mas reconhecer de fato quem é Deus. Ter experiências com Deus. As pessoas no tempo de Noé simplesmente ouviram Noé falando. Simplesmente ouviram barulhos de martelada. Simplesmente viram uma arca sendo construída. Mas não puderam ter discernimento. Não puderam ter contato. Não puderam ter experiências profundas para entender de fato o que estaria para acontecer. Essa é a única razão pela qual aquele povo pereceu. Foi porque eles não reconheceram a hora que estavam vivendo. Eles não reconheceram que Deus lidaria com o pecado como ele prometeu que o faria. Reconhecer a palavra de Deus é reconhecer a veracidade dela, reconhecer a realidade da palavra, é ter certeza do cumprimento das promessas, é ter certeza que passará os céus e a terra, mas a palavra de Deus jamais passará. A gente vai ficando apegado, né? Quando a gente vai lendo a palavra de Deus, vai vendo a palavra de Deus, a gente vai ficando apegado na palavra de Deus e vai desapegando do pecado. Vai desapegando, vai deixando, né? Quando eu aproximo de um alvo, automaticamente eu distancio de outro. Não é assim que nós aprendemos? Quando eu aproximo desse alvo, automaticamente eu distancio do alvo do pecado, o alvo do mundo, do pecado, a sujeira do pecado. Deus, que cada momento da minha vida eu possa estar mais perto de Ti. Essa é a minha oração nesta manhã, né? De fato, eles não reconheceram que Deus lidaria com o pecado como Ele prometeu. Mas nós reconhecemos. Por isso nós fugimos do pecado. Por isso nós fugimos da aparência do mal. Por isso nós resistimos o diabo ao ponto dele fugir de nós. Porque nós reconhecemos que a palavra de Deus é séria. Não é brincadeira, não. O que está dizendo aqui na palavra de Deus, nesta Bíblia Sagrada, não é contos de fadas. Não são contos aleatórios. Isso aqui é coisa séria. Isso é reconhecer a Deus, né? Olha, Deus destruiu o homem da face da terra. Ele tinha profetizado isso. Ele quis dizer isso. E ele quer dizer isso hoje mesmo, do modo que ele fez então. Ele quis dizer isso. E se Deus, em sua palavra, quis dizer que você será curado desta enfermidade, então ele quer dizer isso também, isso mesmo. Ele quer dizer isso mesmo. Se Deus em sua palavra disse que você será abençoado neste dia, que você será uma bênção, ele quis dizer isso mesmo, é isso mesmo que ele está dizendo. Isso sim é ter certeza e reconhecer a mensagem e o mensageiro, reconhecer a Bíblia Sagrada, reconhecer a mensagem, reconhecer o mensageiro, tudo isso é muito importante. Que Deus nos ajude, meus irmãos. Assim, seremos muito mais abençoados. Que Deus continue conosco. Senhor Jesus, muito obrigado por esta maravilhosa meditação. Senhor Deus, que o Senhor nunca possa afastar de nós este contato, esta experiência, que ela nunca tenha fim. Essa experiência
teve um começo, mas que ela nunca tenha fim, ó Deus. Humanamente falando, essa experiência teve um começo, mas que ela nunca tenha fim. Espiritualmente falando, nós nascemos nesta palavra, nós nascemos, ó Deus, neste berço. Então, ó Deus, essa experiência nunca teve um começo, então que ela nunca tenha fim. Senhor Deus, fica conosco nesta manhã, neste dia, que possamos sentir a sua presença cada minuto mais perto de nós, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deus os abençoe, amados irmãos. Um grande abraço e até a próxima oportunidade.